Olá amigos, vamos então falar em pouco tempo o que gostaria de falar em 1 hora e meia. Há muito que falar sobre síndrome compulsiva de los membros superiores, pero preparei a ustedes resumo para as principais. Então, vamos começar individualizando o fasciculado normal do nervio de nervio periférico. Acá, por exemplo, o nervio mediano. Há que entender que em plano transversal ele tem a forma de favo de miel. Visto em plano transversal, há pontos hipoecorrênicos e pontos mais ecorrênicos. Então, estabelecendo o padrão, o estándar de fasciculado do nervio. Quando visto em plano longitudinal, mire que há umas zonas hiperecorrênicas interfasciculares que proporcionam então a visibilização melhor de los nervios. Os nervios periféricos têm que ter em plano transversal a forma elíptica, ovalar leve. Não há que ter aumento da distância antero-posterior. Há que ter padrão isoecorrênico e não hipoecorrênico e não anecoico. Em los nervos periféricos mais cercano ao plexo braquial, por exemplo, em membros superiores, vão ficando mais hipoecorrênicos, mais arredondados, de tal sorte que as raízes do plexo braquial, vistas em plano transversal, são muito hipoecorrênicas e arredondadas, porque é seu padrão natural. Mas mais para abaixo, em las puntas, em el antebraço, em codo, em la muñeca, nós temos que ter nervos isoecorrênicos. Mire, este é padrão de fasciculado neuropático. Há uma distância, aumento da distância antero-posterior e lateral. O nervio fica arredondado. Há arredondamento do nervio por engrossamento do mesmo. Então, áreas ecorrênicas se formam com mais clareza dentro e sobrepujam as áreas hipoecorrênicas, estabelecendo então engrossamento do nervio. Para cada nervio em suas devidas posições de estudo, há uma área de secção transversa consensual. Acá, por exemplo, é o nervio cubital, nervio ulnar, como chamamos em Brasil. Mas o nervio mediano tem seu padrão, o nervio cubital também seu padrão e assim por diante. Falar pouquinho da síndrome do túnel do carpo, que é seguramente a doença, a síndrome mais frequente das compressões do membro superior. Foi descoberta por Page em 1854. É a patologia compressiva mais frequente em los nervios periféricos, atingindo pessoas entre 30 e 60 anos de idade e predominando em las mulheres de 3 a 5 casos para cada caso masculino. Mais de 50% de los casos são bilaterais e tem como causas fatores intrínsecos e extrínsecos, que vamos detalhar pouquinho agora. O diagnóstico da síndrome do túnel do carpo é eminentemente clínico, complementado com eletroneuromiografia, métodos radiológicos como raios X e tomografia, ressonância magnética e ultrassonido. Eu diria que o ultrassonido é o exame estándar ouro para visibilizar a morfologia do nervio. E eletroneuromiografia é o exame estándar ouro para visibilizar a capacidade do nervio de se trabalhar, ou seja, para avaliar a função do nervio. Avalua a função, outro a morfologia, ok? Então, a funcionalidade é por eletroneuromiografia
y ultrasonido mejor para evaluar la morfología del nervio. Rayos X, resonancia, tomografia e assim por diante são complementares menores, mais pequenos, em síndrome de túnel do carpo. Bueno, acá há nervio visibilizando com uma medida de 0,10 centímetros quadrados de sua área de secção transversa, e acá nervio com 0,13. Todos estão pouquinho engrossados, mas que chamei a atenção de vocês acá em esse slide como causa principal de síndrome de túnel del carpiano é a tendinopatia de los flexores. Os tendones tendinopáticos ficam mais ecorrênicos, mais cercados por sinovites, portanto, aumenta seu padrão ecorrênico e há engrossamento, portanto, ficam redondos, circulares. Esse é padrão clássico de los tendones em tendinopatia. Às vezes encontramos uma artéria mediana como uma variância anatômica dentro de túnel do carpo que jamais acontece nada. Pero se uma simples artéria dessa entrar em status de obstrução, em status de ectasia, pode então ser sintomas de síndrome de túnel carpiano. Tofo de gota também pode ser uma causa de síndrome de túnel carpiano. Patologias traumáticas, como por exemplo uma luxação do hueso semilunar para dentro do túnel carpiano, portanto, uma instabilidade carpal, periscafo semilunar del carpo, pode provocar então abombamento del túnel de dentro para fora, apertando então o nervio contra o retináculo, provocando de causa intrínseca e extrínseca uma síndrome de túnel do carpo. Simples schwannoma do nervio mediano, também por debaixo do retináculo dos flexores, pode provocar então sintomas da síndrome do túnel do carpo. Acá imagens antigas do nervio mediano com tumor, schwannoma, e acá imagens do procedimento quirúrgico de neurólise com retirada do tumor. Mire, o ponto de corte, o cutoff de medida de área de secção transversa do nervio mediano em plano transversal, em entrada do túnel do carpo é normal, abaixo que 0,10 centímetros quadrados, engrossado entre 0,10 e 0,15 e neuropático arriba de 0,15. Maior ou igual a 0,15 arriba é neuropatia. Há que medir a área de secção transversa do nervio mediano em la entrada do túnel carpiano entre os huesos escafoides e piramidal. Acá está o piramidal e escafoides, esse é o canal de Gudjon, e acá canal del carpo, é nesse ponto que vocês devem fazer a medida de área de secção transversal. Mira, uma área de secção transversal de 17 milímetros quadrados, 0,17 centímetros quadrados, posso afirmar a vocês, isto é uma neuropatia. Pode não ter sintomas ainda, mas já é uma neuropatia de mediano. As causas não sei ainda, mas que há uma neuropatia sim, porque há maior que 0,15, então é padrão neuropático. Mire que a eminência tenor bilateralmente está simétrica, portanto é uma neuropatia leve. As neuropatias de moderada intensidade, há aumento da área de secção transversal arriba de 15, ou igual a 15, a cada 16, e há sinal de ampuleta, há uma indentação do nervio por debaixo de passagem por el retináculo de los flexores, ligamento transverso del carpio, portanto, acá está maior e acá está mais pequeno. Há uma indentação, isso chamamos então de neuropatia de moderada intensidade.
E há as neuropatias graves, onde o nervio está arriba de 0,15, acá 0,20. Há signo de ampuleta clássico. Por debaixo do retináculo, o nervio está sendo compressionado em longitudinal. E há atrofia ou hipotrofia de los músculos tenares. Portanto, isso é uma neuropatia grave. Conduta. Em las neuropatias de mediano, de leve intensidade, fisioterápica, anti-inflamatórios, antineuríticos, repouso e imobilização por 2 semanas dessa junta, tratamento tranquilo. Em las moderada intensidade, tratamento quirúrgico, há que retirar a causa de compressão. Em las causas graves, também tratamento quirúrgico, pero los neuropatias de mediano graves já se quedou a funcionalidade do nervio. O paciente nunca vai restaurar sua funcionalidade, não vai mais viver sem dolor, vai melhorar muito, pero persiste com dolor. Então, há que operar a tempo, em las moderadas intensidades, em las leves não, e em las graves também há que operar. Pero há que avisar o paciente, eu vou melhorar tu quadro clínico, pero você não tem mais cura, vai permanecer ainda com alguns sintomas de síndrome eternamente, porque já há atrofia de los tenares. Mira, estudo do nervio mediano em seu passo por el pronador redondo. Em esta posição de transdutor, há as 2 cabeças del pronador. Acá é braquial, arriba del braquial, já começa o pronador. Mira que o nervio passa por dentro de cabeça superficial e cabeça profunda del pronador. Em la salida del pronador, esse nervio mediano lança uma ponta de nervo anterior, chamamos de nervio interósseo anterior. Mira, vamos falar pouquinho agora em la muñeca também del canal de Gudjon. O canal de Gudjon formado acá por umas reflexões del palmar largo e del ligamento transverso em la direção del hueso pisiforme, retinacularizando a passagem del nervio cubital, chamamos em Brasil de nervo ulnar, e artéria cubital, chamamos artéria ulnar. Bueno, qualquer alteração em canal de Gudjon pode ser compressão neurológica. Mira, acá nódulo sólido, lipoma, compressionando a artéria que compressiona o nervio que está compressionado contra o hueso. Acá, uma síndrome del túnel carpiano, nervio em 0,17, e uma síndrome de canal de Gudjon, nervio em 0,13. O padrão normal do nervio cubital em canal de Gudjon hasta 0,04 centímetros quadrados, ou seja, 4 milímetros quadrados. Arriba de 5 já se considera neuropático. Esse estava em 13. Mira, outro caso, uma artéria cubital e o nervio cubital, e entre os dois há músculo acessório del quinto dedo, del meñique, músculo acessório del meñique flexor, que está hipertrofiando, provocando então angustiamento del nervio contra el hueso, e assim por delante. Então, síndrome del canal de Gudjon é uma das neuropatias compressivas del membro superior. Mire este caso, esse é nervio mediano, essa é rama sensitiva del nervio mediano, e aqui tumor, neurofibroma em rama sensitiva que está compressionando a artéria cubital e o nervio cubital contra o hueso pisiformis. Portanto, síndrome de canal de Gudjon. Vamos agora subir em direção ao codo com este nervio cubital. Mire, acá, ponga seu transdutor entre o epicôndilo medial e o olecrano em esta posição. E você vai ver, então, esta imagem. Para cá é o olecrano, essa é a linha articular do olecrano com o húmero, portanto, esse hueso é o húmero. Há acá uma célula onde há, chamamos de sulco
del nervio cubital, sulco cubital o sulco del nervio ulnar. Arriba está el retináculo de Osborn y abajo es la banda posterior, banda C del complexo ligamentar colateral medial. E em essa pequena grasa está então repousando o nervio cubital. Mira que o nervio cubital tem dois polos. Um polo que é mais engrossado, que é a porção motora, e outro polo que é a porção sensitiva. Portanto, o nervio cubital se parece muito com o numeral 8 que é dado para o lado. Então, como se fosse o numeral 8. Há que ser a circunferência, há que ser a área de secção transversa do nervio cubital, em esse caso 0,04 centímetros quadrados, está normal. O limite é abaixo de 0,075 está normal. Engrossado entre 0,075 e 0,10 é neuropático arriba de 0,10. Ponto. Estabeleçam isso para trabalhar. Você não vai errar jamais se há ou não neuropatia de nervio cubital. Eu vou agora gastar um pouquinho mais. E outros ganhei, me tolere, só um ratito. Mire, esse é 0,9 abaixo é a retináculo de Osborn, e acá é nervio cubital, e mais abaixo é, então, a passagem da borde del ligamento colateral medial, complexo do ligamento colateral medial, em sua banda postero inferior, banda C. Mira, esse é um padrão neuropático do cubital. Em plano transversal e em plano longitudinal, o retináculo está engrossado e há um angustiamento, indentação, chamamos signo de ampuleta clássica, por uma neuropatia. Outro com ampuleta, neuropatia clássica 0,22, portanto, muito engrossado. Outro 0,15 engrossado, acá não há engrossamento, 0,05, e esse muito engrossado em lado esquerdo, lado direito. Mira, 0,12 engrossado, vamos tratar. Como tratar essas neuropatias? Podem ser específicas ou não? Há que operar. Há, então, que cortar o retináculo de Osborn e fazer uma transposição desse nervo para adelante, para o lado anterior. Isto é uma técnica quirúrgica antiga da ortopedia que funciona muito bem para impedir a obstrução do nervo nessa região. Então, mira, o canal cubital, recortamos acá e transfixamos o nervo para cá. Então, é um status de pós-operatório recente em que nós transpomos o nervo anteriormente para tratamento de compressão. Mira, este é uma coisa muito comum. Os pacientes que vão para a academia de ginástica e ficam muito fortes, e por vezes há uma hipertrofia de borde medial do tríceps, provocando então, em estas situações, quando em hiperflexão, a compressão do nervio contra o osso, portanto, então, uma neuropatia por hipertrofia de borde medial do tríceps. Acá outro caso também bastante frequente, as luxações em flexão do nervio cubital. Mire que em flexão o nervio se vai luxar. Isso é bastante comum na sociedade, encontrarmos pessoas assim, pero com o passar do tempo, esses nervios tendem a ser uma neuropatia, de tanto luxar e assim por delante. Mira acá uma neuropatia de cubital em plano longitudinal, em esse ponto para baixo está normal, para arriba está normal, e esse ponto neuropatia de nervio cubital. Em plano transversal, agora mire normal acá, engrossado acá, normal novamente. Isto é uma neuropatia pós-traumática. Mire, o resultado, normalmente quando se vê neuropatia de cubital em codo, vão alarmando-nos. Ponga seu transdutor transversal arriba de los metacarpales
y verifica si hay o no una atrofia de los músculos interóseos dorsales y volares, porque estão relacionados à neuropatia compressivo-traumática com comprometimento del nervio em sua porção motora e não sensitiva. Bom, então, os interóseos hipotrofiados ou atrofiados são relativos à neuropatia del cubital. Mire, acá, uma neuropatia específica de cubital. Está destruído esse nervio por lepra, doença de Hansen, hanseníase, como chamamos em Brasil. Então, mira, o nervio cubital todo destruído por hanseníase, bastante comprometido. Então, isso é fácil de fazer o diagnóstico por ultrassonido. Outra coisa que hacemos, e eu sou admirador desta técnica, é a hidrodissecção. A hidrodissecção é uma técnica muito boa. Quando encontramos nervio assim engrossado, podemos trabalhar com hidrodissecção. Mira, hace o planejamento. Eu vou dissecar arriba, eu vou dissecar abaixo da neuropatia. Então, ponga seu transdutor e leva uma agulha em la direção. Mire, a agulha está chegando. E agora vamos fazer a hidrodissecção. Acompanhe então o procedimento. Primeiro superficial, fazendo a hidrodissecção, lidocaína sim, vasoconstrictor, mas corticoides à base de betametasona ou dexametasona, em baixas doses. Agora vamos dissecar anterior, depois vamos dissecar em plano profundo. A hidrodissecção tem sido algo extraordinário. Em muitos casos conseguimos, sem fazer cirurgia, curar a los pacientes com hidrodissecção de los nervios periféricos. Isso está valendo também para as meralgias parestésicas, para as compressões de nervo isquiático por debaixo do músculo piriformes e assim por delante. Mire, esse é o status pós-hidrodissecção. O nervio está totalmente hidrodissecado, é resultado muito bueno. Vou mudar de plano agora, vamos para o nervio radial em braço. Mire, se eu passar o transdutor em esta direção, nós vamos ver o nervio radial depois do húmero, pouquinho mais abaixo, lateralmente ao húmero e pouco mais abaixo, anteriormente ao húmero. Há trajeto obliquado de arriba a abaixo de passagem desse nervo por canal radial, o túnel osteofibroso por arriba del húmero, e depois jogamos o transdutor em longitudinal e vamos acompanhando esse nervo hasta o codo. Mira, joga em longitudinal e vai acompanhando o nervio radial hasta o codo. Quando chega em codo, o nervio radial se bifurca. Há uma rama anterior, que se chama nervo sensitivo radial, que se aprofunda acá, mas estou com o transdutor por detrás, verdadeiramente está indo para adelante. E outro rama posterior passa por debaixo da arcada de Froese e em esse plano penetra dentro do músculo supinador com o nome de nervo interósseo posterior, ou também nervio radial profundo, e depois, dentro do músculo supinador, após a saída do supinador, se transforma em milhares de pedacinhos que vão para cada músculo extensor. Portanto, a extensão da muñeca está dependente do ramo motor do nervio radial, particularmente o nervio interósseo posterior. Esta paciente tem uma fratura de húmero médio distal, chamada fratura de Hamstring-Lewis. Essas fraturas podem ser compressão do nervio, apesar de estar aqui uma placa com tornilhos, a paciente ainda está passando por uma recuperação, não consegue fazer uma extensão correta da muñeca por uma síndrome compressiva. Mire que, obviamente, esta é a placa, acá está o nervio radial arredondado, hipoecorrênico, passando por arriba da placa. O cirurgião não cortou o nervio, ela está com neuropraxia. 2 meses depois vai se recuperar.
Portanto, isto é pós-operatório de uma fratura de Hausten-Lewis, onde os fragmentos del húmero, principalmente fragmento triangular, se hace entonces una lesión parcial por compresión del nervio radial. Mire, esse é um caso de paralisia del sábado a la noche. É uma paralisia bastante comum em los emborrachados, que se tomam whisky e se vão para a noite e não conseguem bom êxito. Ponga seus braços acá, ó, e dorme, calidos. E há uma lesão, uma neuropraxia del nervio radial e não consegue levantar a muñeca. Foi o caso desse paciente. Acá o nervio está engrossado e ele não consegue fazer movimento de extensão da muñeca perfeitamente. Ele é uma paralisia del sábado à noite. Há outros que se dão bem sábado à noite e se dorme com a amada em seus braços e suas cabecitas redondas e duras se batem como o nervio e também provoca paralisia de sábado à noite. Bueno, volvendo à arcada de Froese, mire o nervio radial, e acá é o nervio radial rama anterior, e o ramo posterior passa por debaixo da arcada de Froese. Isso é um padrão normal, penetrando dentro do músculo supinador, que faz o movimento de supinação. Mire acá um caso patológico, síndrome do interósseo posterior, nervio radial profundo, acá a arcada de Froese e o nervio passando tranquilamente por debaixo da arcada de Froese. Isto é normal. E para cá, nervio radial profundo, arcada de Froese e o nervio passando engrossado por debaixo da arcada de Froese. Isto é patológico. Ok? Outro caso, mostrando acá, ó, esse é rama anterior, esse é nervio radial e aqui é o rama posterior. Mire que a arcada de Froese está engrossada por uma fibrose e está sendo uma compressão do nervio interósseo posterior, de tal suerte que a partir de acá, da compressão, o nervio está engrossado. Portanto, uma neuritis, uma síndrome de interósseo posterior por compressão do rama do interósseo posterior sobre a arcada. Estou terminando. Para isso, então, mostrar a vocês agora uma síndrome também provocada por el ramo sensitivo radial em la muñeca. Mire, esse é o primeiro compartimento, extensor, abdutor largo del pulgar, extensor curto del pulgar. E esta é a vena cefálica. Por debaixo da vena cefálica, se você retirar a força do transdutor sobre a piel, você vai ver a passagem do ramo sensitivo radial, ramo cutâneo del nervio radial passando por debaixo. Mira, em alguns casos, em alguns pacientes, há engrossamento desse ramo e o paciente tem uma neuropatia por uma dolor parestésica dorsolateral del pulgar. Isto chamamos de síndrome de Wartenberg. Pode acontecer em las pessoas que são amarradas, los sequestrados, as pessoas que são presas por algemas, ou mesmo com relógios muito engrossados, traumatismos e também venóclises. Em los hospitais, em las emergências, uma cólica renal, por exemplo, então se hace a punção para a obtenção de uma vena rápida e o que acontece? Punciona o nervio ramo sensitivo do nervio radial e podendo então fazer uma síndrome de Wartenberg. Outro, mais raro, é ligamento de Struther. Quando você ver em raios X, esta zona de punta que é por tração, como um entesófito, é porque está justamente em la origem do ligamento de Struther, e esse ligamento de Struther passa por arriba da artéria braquial e do nervio mediano, podendo provocar mais proximalmente uma síndrome compressiva de mediano. Acá, onde fica a arcada de Struther, o ligamento de Struther. Esse é o posicionamento correto do transdutor para identificar a arcada de Struther. Outra que podemos ver compressiva é nervio cutâneo lateral do antebraço.
a nível del codo, a linha articular del codo. Se você retirar a força do transdutor, vai ver a artéria braquial e lateralmente a vena cefálica. Por debaixo da vena cefálica, há o ramo cutâneo del antebraço, lateral del antebraço. Acá também é vítima das punções das enfermeiras e de los médicos que buscam fazer punções renóclises para tratamento ou mesmo para exames de imagens vasculares. Mira acá, então, caso de nervio cutâneo lateral de antebraço engrossado por debaixo da artéria 0,12 da grossura de um nervio mediano em la muñeca. Mire, comparando acá muito chiquito, 0,02, e acá muito engrossado, então, uma neuropatia de cutâneo. Para encerrarmos, então, eu disse a você que gostaria de falar 1h30 para falar sobre esse assunto. Mas as possibilidades maravilhosas, mire, há como identificarmos todo o plexo braquial por ultrassonido, todas as raízes, há como bloquear raiz por raízes, há como estabelecer, então, hidrodissecção de plexo braquial, há como fazer diagnóstico de lesões de plexo braquial também por ultrassonido, não só por ressonância. Então, as perspectivas do método são enormes e eu quero compartilhar isto com vocês porque a mim me gusta muito de ultrassonografia. Muitas graças.